Então, gente, vamos lá. Esse pôster que eu vou colocar aqui pra vocês verem do novo Massacre da Serra Elétrica, que tá sendo lançado na Netflix hoje, dia 18 de fevereiro de 2022, ficou muito legal. Vocês não concordam? Muito legal. Porém, eu preciso dizer que eu acredito que esse pôster é o que há de melhor desse filme, que é um filme que não consegue, por um segundo sequer, exibir qualquer tipo de originalidade. É claro que originalidade no cinema é um conceito superestimado, porque o filme não precisa ser original necessariamente, ter uma história super elaborada pra ser bom. Mas é claro que tudo tem limite, e quando o filme segue uma fórmula de uma maneira previsível do começo ao fim, você perde qualquer tipo de interesse porque você nunca consegue ser realmente surpreendido pela história, e infelizmente é isso que acontece nesse novo filme, que é o nono. Se pegar todas as continuações, remakes, reboots, é o nono filme dessa franquia do Massacre da Serra Elétrica, que começou em 1974 com um filme que eu considero uma obra-prima, porque o que o Massacre da Serra Elétrica de 1974 fazia era basicamente mudar completamente a perspectiva do que era assustador, pegando todo o contexto histórico, sociocultural dos Estados Unidos no final da década de 60 e começo dos anos 70, que pararam cada vez mais de ter medo, né, de invasões externas e olhar pra dentro. Então é uma época de muitos assassinatos, por exemplo, de gente famosa, assassinato do Kennedy, assassinato do Martin Luther King Jr., muitas pessoas sendo assassinadas, né, o Bob Kennedy depois e o Malcolm X também. Então muita gente famosa e políticos e pessoas assim, celebridades tomando tiro, e cada vez mais os filmes, né, o cinema hollywoodiano da nova Hollywood, daquela geração de 1960 e poucos, começo da década de 70, vão fazer filmes que falam desse medo da violência urbana, desse medo de um psicopata que pode estar na casa ao lado e que pode ser muito mais cruel, muito mais sádico do que qualquer invasor exterior, que era o medo anteriormente, principalmente da invasão russa. E o Massacre da Serra Elétrica do Tobe Hooper faz algo que é muito legal, que é pegar não só aquela estética mais realista, mais naturalista, mais crua do cinema daquela época, como também levar esse conceito estético ao extremo, beirando o semi-documental. Então não só a ameaça era muito mais próxima, muito mais palpável, quanto a realidade do filme, o naturalismo do filme colocava a gente, né, com aquela estética de câmera na mão e até de uma fotografia mais granulada e menos nítida, mas que era muito mais associada a filmes caseiros, a uma realidade muito mais palpável. E também, claro, né, a crueldade do vilão, né, do Leatherface, era uma crueldade muito mais sádica e que não precisava de motivação. A gente realmente estava diante de um cara que não tinha nenhum tipo de escrúpulo, era um psicopata. E é claro que esse filme, o Massacre da Serra Elétrica de 74, vai criar um subgênero, que é o subgênero slasher, que vai não só produzir os seus clássicos depois disso, né, logo depois disso, com Halloween, com o Sexta-feira 13, ou então A Hora do Pesadelo, e esses filmes vão iniciar franquias intermináveis nos anos 80 e 90, até que chega nos anos 90, e esses filmes, né, eles já criaram uma fórmula tão engessada, tão repetitiva, né, os filmes, assim, as continuações, o 2, o 3, o 4 dessas séries, com algumas exceções, normalmente são muito repetitivos, começam a desgastar muito a fórmula, e aí chega nos anos 90, e a única saída que o terror slasher vai encontrar é começar a apelar para metalinguagem, para um terror muito mais autoconsciente, como, por exemplo, fez a série Pânico do Wes Craven. E o problema desse Massacre da Serra Elétrica de 2022 é justamente isso, porque ele se entrega ao formato, à fórmula, aos clichês dos filmes dessas séries, das continuações principalmente, sem ter nada de originalidade e também se levando a sério, sem ter aquela autoconsciência metalinguística que, por exemplo, a série Pânico acabou assumindo, ou então que alguns capítulos aqui e ali de Halloween, como o Halloween 3, por exemplo, um ou outro, acho que aconteceu mais frequentemente na franquia A Hora do Pesadelo, né, tem alguns filmes melhores. Esse filme aqui não, é aquele filme que você já viu 1 milhão de vezes, de vários jovens, um grupo de jovens, que vai pra um lugar, né, muito abandonado, e eles estão desprotegidos, mas eles estão felizes, empolgados com alguma coisa. No caso aqui, são um casal de namorados e uma menina amiga deles, e
a irmã dela, que vão lá pra um rancho, pra uma cidadezinha que é quase uma cidade fantasma, porque eles querem abrir um restaurante, né? O cara desse casal e a irmã mais velha das duas irmãs são cozinheiros e eles acreditam que vão começar um negócio lá e que com o tempo vão começar a atrair mais gente e vão repovoar aquela cidade e fazer dinheiro. Mas isso é só uma desculpa, porque o filme vai abandonar isso. E isso não importa. Depois de 20 minutos de filme, menos do que isso, essa história não vale mais, porque ela vai se transformar numa sequência de assassinatos, um depois do outro, até chegar ao confronto com a mocinha principal, que a gente já sabe quem é, que é a cozinheira, né, a mais velha das duas irmãs, com o Leatherface. E tem outra coisa, né, esse filme segue essa cartilha do gênero, né, do subgênero slasher tão à risca, que até os motivos pelos quais cada um dos personagens se encontra cara a cara com o Leatherface, com o vilão, são meio que paia, né, porque sempre tem uma razão nada a ver pra que eles se separem, pra que alguém fique sozinho, e a gente sabe que quando uma pessoa já tá começando a se desgrudar do grupo, a gente já pensa, ah, essa é a próxima. E o filme segue essa cartilha sem surpreender em nenhum momento. É um roteiro também expositivo. Como é um filme curto, de 83 minutos, a gente não precisa de muita história, né? Mas o que ele faz? Ele faz a gente entender o contexto daqueles personagens da forma mais preguiçosa possível, que é, eles chegam naquele rancho, eles chegam naquela cidade, e aí eles começam a conversar, né? Vamos resolver tudo em 3 minutos, vamos, ou menos do que isso. Vamos falar tudo que o espectador precisa saber sobre a gente, pra que a gente vá logo pra ação. Então eles começam, então, se a gente vier pra cá, a gente vai fazer não sei o quê. Ah, não, porque na verdade, lembra quando... São coisas que pessoas não conversariam, porque são coisas que eles já sabem, mas eles não estão conversando pra que eles ouçam. Eles estão conversando pra que a gente ouça. Então é a forma mais expositiva, mais pobre realmente de usar os diálogos pra explicar pro espectador a história. E assim, né, eu não vou listar aqui todos os clichês, porque o vídeo vai ficar muito longo, mas esse é aquele filme de terror, slasher, em que tem um confronto lá com o vilão, isso não é spoiler, obviamente, e aí chega alguém pra salvar o dia, sabe? Chega com uma arma de surpresa e fala, die, motherfucker! Só que aí, falhou a arma, sabe? E aí, você acha que isso aconteceu só uma vez nesse filme, mas não, acontece 2 vezes. Então, é um filme que você sabe exatamente o que vai acontecer. É um filme que não tem o menor interesse nem em emular a estética do original. É uma estética muito mais lugar comum, como também não tem, como eu falei, nenhuma motivação pra falar, comentar sobre a própria franquia. Inclusive, ele tem até um pouco de descaso, de desleixo com a mitologia da franquia, porque é claro que ele não pode trazer de volta a atriz que vivia a Sally, né, que é a Final Girl do filme original, porque a atriz morreu alguns anos atrás, tem uma outra atriz que substitui ela, mas o que o filme faz com a personagem é um negócio que você fala, gente, é um filme que não tá nem aí pra sua própria mitologia, então é um filme completamente dispensável. Vocês também são fãs do Massacre da Serra Elétrica original? Gostaram ou não gostaram desse? Vem aqui me dizer, comenta nos comentários, e não se esquece, claro, de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, e eu deixei aqui, como eu sempre tenho deixado, um link, né, no QR Code aqui em cima, para o meu recém-lançado grupo no Telegram, que é gratuito, se você quiser um grupo para conversar comigo diretamente e também com outros seguidores do canal. Participa lá, é só entrar no link. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!